Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, que o seu pecado é tão grande, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? E o texto continua, né? Quem já leu essa passagem sabe que Deus fala: não vou destruir. Aí ele pergunta: mas e se tiver 45? Não vou destruir. E se tiver só 40? E se tiver só 30? E se tiver só 20 justos? E se tiver só 10 justos? E Deus promete: não vou destruir se tiver 10 justos. E a gente sabe que, no fim, Sodoma vai ser destruído, porque nem 10 justos existiam naquele lugar. Mas um justo, e Deus salva esse justo. Deus é o justo juiz, né? Ele salva. Interceder é estar entre Deus e os homens. É orar a Deus em favor de outra pessoa ou situação. Então, intercessor está entre Deus e alguém. E quem é que é o intercessor? Quem pode interceder? Qualquer cristão é chamado para interceder. Muitas vezes a gente acha que tem que chamar o pastor, não, tem que chamar aquele irmão que a oração dele é poderosa. Não. Cada um de vocês, cada cristão é chamado para interceder. E aí, voltando para o começo do nosso texto, ele fala assim: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma grande nação. Por que será que Deus fala assim? Por que será que Deus revelou o que ele estava para fazer para Abraão? Depois fala assim: Abraão será pai de uma nação grande e poderosa. Lembra em Gênesis 12, quando Abraão foi chamado pela primeira vez? Várias vezes Deus apareceu. E sempre ele estava relembrando por que Abraão foi chamado. Deus já apareceu quando era noite. Olha as estrelas, você vai ser tão numeroso quanto as estrelas. Deus apareceu de dia. Olha os grãos, as areias, sua descendência vai ser numerosa. Várias vezes ele relembrou o quê? Que ele seria bênção para todas as nações. Então, quando Deus está falando, eu vou esconder de Abraão o que estou para fazer, Deus está convidando Abraão: olha, eu estou quase para destruir Sodoma. Você que foi chamado para abençoar outro povo, o que você vai fazer? É um chamado para Abraão ser e exercer a bênção através do quê? Da intercessão. Na verdade, quem está lá em Sodoma? O sobrinho Ló mora lá, né? O sobrinho Ló. Mas ele não ora, por exemplo, falando: Senhor, por favor, meu sobrinho está lá, você tem que salvar ele. Não é essa a oração que ele faz. Mas ele ora pela cidade, pela Sodoma. E também, vocês lembram em Gênesis 14, quando o pastor pregou sobre o dízimo que Abraão deu, né? Houve uma guerra antes, né? 4 reis lutaram contra 5 reis, em Gênesis 14. Esses 5 reis, quem eram? Tinham vários. Entre eles tinha Sodoma e Gomorra. Então, eles lutaram, houve uma guerra, e quem perdeu? Esses 5 perderam. E aí, esses reis pegaram os bens desses reis, pegaram as pessoas e levaram embora. Levaram como prisioneiros. E entre os prisioneiros tinha o Ló. E aí Abraão vai lá e luta contra esses 4 reis para salvar o Ló. E traz de volta as pessoas que eles tinham levado, traz de volta os bens. E aí, nesse momento, mostra a passagem que ele encontra com o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma fala assim: pode ficar com tudo que você trouxe de bem, só me devolve as pessoas. Mas Abraão responde: não, eu não vou ficar com nada.
Depois eu não quero ouvir que você me enriqueceu. Pode ficar com tudo. Então, a atitude, o coração de Abraão quanto a esse povo era: não, eu quero distância desse povo, eu não quero me envolver com eles. Fica longe, leva suas coisas que eu não quero nada. Então, ele tinha esse coração. Mas quando Deus chama e mostra o que está para fazer, ele, sendo aquele pai, né, do povo que vai abençoar, ele, em obediência, ora. Se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o justo juiz de toda a terra? Primeira coisa que a gente pode aprender com a oração de Abraão é que ele orou conhecendo que era Deus. Ele fala: não agirá com justiça o juiz de toda a terra? O Senhor é justo. O Senhor não pode matar todos aquelas pessoas se houver justos naquela terra. O Senhor não é justo? Pode aprender com isso. A gente pode orar baseado nas promessas que Deus escreveu na palavra, baseado em quem Deus é. Né? Muitas vezes a gente ora errado. A Bíblia fala, a gente não sabe orar. E realmente, quando a gente está como uma criança espiritual, nossa oração é meio baseada em mim, né? Senhor, me protege. Senhor, me ajuda. Senhor, protege minha família. Mas quanto mais a gente amadurece na fé, a nossa oração vai se assemelhando à vontade do Pai. A gente conhece o coração do nosso Pai que ama aquela pessoa e quer trazer para a sua casa. O Senhor tem misericórdia daquele irmão que está sofrendo e Deus nos chama para orar por essa pessoa. Então, quanto mais a gente aprende, treina e cresce na fé, a nossa oração vai se tornando mais abrangente. E aí, continuando, mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Aqui a gente pode aprender a humildade de Abraão, que reconhece quem ele é, né? Eu não passo de pó e cinza. Engraçado que, lendo essa oração, a gente percebe como Abraão, ele vai meio que com ousadia, né? Ele é ousado. Senhor, se for só 50, não, se for só 45, se for só 40, ele é muito ousado, né? Mas ao mesmo tempo com uma humildade verdadeira. E engraçado é como Deus aceita essa oração, né? Porque ele está enchendo Deus, né? Mas Deus, ele recebe a oração com muita graça, né? Em nenhum momento Deus se ira, mas ouve. Não, eu não vou destruir, não vou destruir. Então a gente também tem que entrar na presença do Senhor com ousadia e humildade. E continuando o texto, ele fala assim: então continua ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E ele pede pelos 30. E depois ele fala: prosseguiu Abraão, agora que já fui ousado, falando ao Senhor, pergunto: se tiverem só 20? Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se tiver só 10? O que a gente pode perceber aqui? A insistência. É orar até o fim, não desistir. Só que muitas vezes a gente ora uma vez, duas, já está nas mãos do Senhor. E acaba desistindo de orar, né? Meio que acomodando. E Deus se agrada do nosso importunação. Ele se agrada disso. Não é aquele que vai se irar. Então pode se achegar ao Senhor e pedir e pedir. Orar até o fim. Então aprendemos com essa passagem de Abraão que a gente tem que orar reconhecendo quem é Deus,
baseado na palavra, baseado em quem Deus é. A gente pode se achegar ao Senhor com humildade e também com persistência. E a Bíblia nos ensina por quem devemos interceder. Timóteo fala, por todos em autoridade. A gente tem que orar pelo presidente Lula. A gente tem que orar pelo governador de São Paulo. A gente tem que orar pelos presidentes dos Estados Unidos. Todos eles exercem influência indireta em nossas vidas. A gente tem que orar por eles. Líderes da igreja. O Satanás está, assim, agindo e tramando para derrubar os líderes da igreja. Porque, sabe, se pastor, se líder cai em pecado, a igreja acaba. Então, tem muito ataque, a gente tem que orar. A gente tem que orar para a igreja, para que seja um corpo saudável, para crescer, não ser aquele corpo que não cresce e fica paralisado. A gente tem que orar pelos amigos, a gente tem que orar pelos não salvos, principalmente pelas pessoas que não são salvas. Porque através da nossa oração, Deus abre portas para que o evangelho chegue naquelas pessoas. Tem que orar pelos doentes, tem que orar pelos inimigos. Isso é difícil. Aquele irmão que me deu, o calote, aquele irmão que me traiu, aquela pessoa que fala mal atrás de mim. Deus fala para orar por todos os homens. Não é orar quando a gente quer. Isso aqui é mandamento. Isso aqui não é porque eu não quero orar e não vou orar. Deus está mandando orar. Mateus 5,44 fala, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É mandamento. Tiago fala, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Entre vocês há alguém que está doente, ore. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é justo? Todo mundo que acredita em Jesus é justo. Já é justo. Não é só pastor, não é só senhoras consanimder que são chamadas para interceder. Deus está chamando cada um. Se você aceitou Jesus Cristo hoje de manhã, você já é chamada para ser intercessora. E a palavra fala, sua oração é poderosa, é eficaz. E Satanás coloca mentiras na nossa mente, achando que nossa oração não tem poder. João Calvino falou assim, interceder pelos homens é a maneira mais poderosa e prática de expressar o nosso amor a eles. Qual é o primeiro mandamento, acima de todos? Amar Deus e ao próximo, certo? E como a gente vai amar? A gente não vai amar só de coração, a gente tem que agir também. Mas aqui está falando, qual é a mais poderosa e prática? Primeiro, começar com nossa intercessão. É poderosa para amar as pessoas. Vai trazer restauração, vai trazer aquela pessoa para a salvação, vai resolver aquele enrolado todo que a pessoa está envolvida. A gente precisa exercer esse chamado que Deus nos deu. Não é só para Abraão que Deus deu esse comando, você vai abençoar todas as nações. É para cada um de nós que Deus quer abençoar através de nós. Procurei entre eles um homem que se muro e se pusesse na brecha entre mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum só. Por isso derramei a minha ira. Consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram. Palavra do soberano Senhor. Deus fala, se tivesse uma pessoa que se colocasse na brecha ali, entre eu e o povo, se tivesse uma pessoa intercedendo, confessando os pecados do povo, eu não destruiria, mas ele teve que destruir, porque não encontrou uma pessoa.
A gente fala, Deus procura por adoradores. É verdade, Deus procura por adoradores. Mas Deus procura por aquela pessoa que dedica o seu tempo, que toma as dores do povo, que toma as dores das pessoas para ajoelhar e interceder. Cada um de nós temos que fazer esse papel.